Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam muito bem-vindos, um feliz ano novo. Eu sei que já falei isso na terça-feira, mas é a nossa reunião de domingo, nossa primeira reunião do ano. Espero que todos estejam felizes, com os ânimos dispostos para a nossa nova etapa, nesse novo capítulo desse livro da vida que nós enfrentamos. Enfrentar é o termo bem apropriado. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos em momentos de grande convulsão, grande aprendizado. Então, que nós tenhamos muita força, muita disposição, tenhamos convicção. E o que nós estamos fazendo nesse momento? Temos persistência. Nesse ano que adentra, nesse momento tão único nosso. Se tiver um barulhinho no fundo, é que está tendo uma festa de aniversário aqui na frente, mas não irá nos atrapalhar. Como é nossa proposta, não vamos sair, que a gente pode pegar títulos, né, porque nos facilitem o momento que estamos passando, uma primeira reunião do ano, etc. Mas a nossa proposta não é essa. A nossa proposta é fazer a nossa reflexão em cima do tema proposto, do tema colocado. Então vamos ouvir esse tema e vamos retirar dele o que se encaixa para esse momento. Todo o texto nós podemos analisar segundo o momento que estamos passando. Acho que é muito bom interpretar o texto, muito bom entender o que ele diz. Então vamos fazer isso com esse texto, agradecidos a Joana, ao Divaldo, por essas mensagens. E vamos ver o que ela nos traz que podemos absorver de um iniciar de anos. Deixa eu colocar aqui no texto. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 53. Os maus pensamentos intoxicam a alma. Atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantém a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam, de início, no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Então, como é a proposta, como eu falei no início, o que esse texto, nós podemos analisar ele segundo esse momento que nós estamos passando. Vamos iniciar de uma nova época. Conversei na terça-feira um pouco sobre isso. Talvez para alguns já só um dia que mudou. Os problemas são os mesmos, o dia é o mesmo, as situações são as mesmas. Alguns acham que é somente uma festa, uma comemoração. Não importa. Não importa como você veja esse novo ano que começa. Que seja um novo exercício, ou que seja um exercício antigo, fica dentro do critério de cada um. A doutrina espírita, ela pontua muito fortemente que os melhores momentos são os momentos que vivemos nesse momento, nesse instante. O melhor momento é esse momento. A melhor coisa que nós estamos fazendo é agora. O melhor dia é hoje. Porque o passado já passou. O futuro muitas vezes não depende de nós. Então, por isso que o presente é o que o próprio nome fala, um presente que Deus nos dá, que Deus nos fornece, para que nós possamos plantar e cultivar coisas novas. Essa plantação, ela é uma plantação de longo prazo. Quando pegamos um terreno grande e plantamos diversos tipos de planta,
não um tipo, mas diversos tipos. Umas nascem mais rápidas, outras demoram muito. Quais plantas que nós estamos plantando? Todos os tipos. Todos os dias nós estamos plantando coisas diferentes. Algumas brotarão mais rápido, outras demorarão muito tempo. Outras, então, só vão dar frutos depois que nós vamos embora. Assim é a nossa vida. O texto de hoje nós podemos trazer para esse momento que essa plantação. Qual uma dessas plantas que nós estamos semeando, cultivando, adubando, ajustando, irrigando? Que é a questão do nosso trato mental. Como nós nos percebemos. Tem muitas pessoas, talvez você nesse momento que está ouvindo, eu passei muito tempo indiferente às situações. As pessoas falavam, Adão, você está agindo de tal maneira. Não, mas eu estou certo. Adão, você está fazendo de tal maneira. Não. Você que não está entendendo. E, na verdade, as pessoas estavam entendendo. Às vezes eu estava fazendo algo que eu acreditava estar certo, mas eu não estava. Às vezes eu fazia algo que estava certo, mas fazia de uma maneira que as pessoas não percebiam, porque eu indicava da maneira errada. Então, estar certo de algo, ele é algo que só conseguimos com o tempo. Hoje eu estou algo, momento. Talvez seja esse início, esse embalo, né, desse novo ano, seja começar a encontrar as coisas, ver que a mesma palavra serve para dois significados, dois sentidos diferentes, e elas se encaixam. Então a gente tem que flexionar aquele sentido para aquele momento, para aquilo que nós estamos endereçando. Alguns podem até pensar, mas eu não tenho que viver para os outros. Eu tenho que seguir o meu objetivo, a minha vida, aquilo que eu penso. Ok? Mas eu gostaria de te lembrar, a você que pensa assim, que você não vive sozinho. Você está dentro de um planeta com milhares e milhares, milhões, bilhões de seres. Alguns desses seres convivem com você todos os dias. Você não tem responsabilidade sobre a maioria deles. Alguns têm responsabilidade sobre uma boa porção. Mas você tem responsabilidade sobre o que você passa para essas pessoas. Sim. Não adianta dizer que eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa transparente, eu dou a quem doeu. Não pensa assim. Porque quando nós pensamos assim, nós nos tornamos críticos e céticos. Porque esquecemos que cada um está num patamar de vida diferente. Não deixe esse egoísmo tomar conta de você e te envenenar. Então, a Joana traz para esse início de ano, vamos trazer exatamente, vejam que dá para captar para cada momento. Ela diz assim, os maus pensamentos intoxicam a alma. Quem começou esse ano com pensamentos positivos? E depois que o ano passou, no primeiro dia 1º, esses pensamentos bons já, ou até mesmo ficaram no meio da festa lá do Réveillon. Já no meio das discussões, às vezes, a festa foi um pouco mais exagerada, perdemos um pouco a noção e acabamos nos excedendo. Cadê os bons pensamentos? Mas eu não posso me iludir. Minha realidade, Dan, isso, algumas pessoas devem estar pensando assim, eu não posso me iludir. Não é questão de ilusão. É uma questão de esperança.
A nossa realidade, ela é única. Nós podemos alterar não a realidade, mas como nós lidamos com essa realidade. Se a sua realidade é uma realidade difícil, de muita dor, de muita luta, problemas físicos, problemas emocionais, problemas familiares, talvez você não consiga mudar essa realidade porque são coisas que independem da sua vontade. Mas olha, os bons pensamentos nos levam a ver essa realidade de uma maneira diferente. E é como nós lidamos com ela. Então, os maus pensamentos acabam nos puxando para baixo. Se algo está ruim, fica ainda pior. Pior ainda. Por quê? Olha o que ela fala no segundo parágrafo. Atrai o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. O mau pensamento, ele é como se fosse uma bola de neve. Já viu aqueles desenhos lá do Pica-Pau antigo, né? Aquela bolinha pequenininha, vai crescendo, 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 crescendo. Chega lá embaixo, é uma avalanche. É muito semelhante a isso. Porque o pensamento ruim, ele vai minando as nossas forças. Já viu aquela pessoa? E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Tô bem, né? Vou fazer o quê? Falar que tô... São pessoas pessimistas. Pessoas que vivem realidades duras. De novo, eu não estou dizendo, não estou sendo aqui uma pessoa hipócrita ou leviana mesmo, de desmerecer a situação que cada um passa. Não, nunca, jamais isso. Jamais. Nem também vou ficar aqui, minha situação é pior do que a... Não, claro que não. Minha situação é muito melhor do que de muita gente. E pior do que de outras. A vida é assim. Isso é um fato. Isso é um fato. Como eu lido com essa vida, é isso que importa. Quando nós nos apegamos no fato negativo, nas tristezas, nas amarguras, podia ter sido assim, fulano me passou a perna, Beltrano... Ok. Culpar os outros é um dispositivo nosso. Nós podemos culpar a qualquer um. Vai resolver? Às vezes, realmente a culpa está no próximo. Mas o que eu posso fazer para amenizar essa situação? Olhar ela de uma maneira diferente. Tirar dela as lições. Você pode até falar assim, mas Dani, eu não sou tão positivista assim. Eu não consigo olhar desse jeito. Eu tô com muita raiva. Perdi grandes oportunidades. Ok. Tenha raiva. É um direito que você tem. Mas saiba também o momento de parar de ter. Para que você não fique preso nessa arapuca, nessa armadilha que é o mau pensamento. Que é uma arapuca. Porque você se sente correto em pensar do jeito que você está pensando, você encontrará pessoas que dirão que você está certa em pensar desse modo, que você tem toda a razão. Razão é algo muito pessoal, cada um tem a sua. Eu posso até dizer para as pessoas, posso falar para você, não, você tem toda a razão. Mas eu também vou te dizer, agora você tem a obrigação de passar por cima disso. De vencer. Mas eu não consigo vencer. É muito maior do que eu. Então lute. Lute. Converta seus pensamentos. Então vai dar tudo certo. Um dia vai. Se você não fizer nada, continuar do jeito que está, lá na frente não vai ter mais jeito mesmo. Porque você vai estar tão na mão de tantos obsessores, tão na mão de tantos pensamentos desviados, que mesmo você querendo sair, você não vai conseguir. Por isso que o melhor momento é agora. O melhor momento talvez seja esse novo capítulo. Talvez 2024 seja uma porta que se abre para uma nova mudança de pensamento. De olhar
a vida de uma maneira diferente, de perder um pouco a razão, abrir mão dela. Eu sei que eu estou certo, mas eu estou certo, mas eu não quero estar nesse momento. Vamos ver o que as pessoas têm a dizer. Aí ela no terceiro parágrafo, ela começa a tocar nesse ponto, ó. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas. Nós já falamos, né? Iluminativas aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. Ela que está falando para você não se sentir mais constrangido, esquecer o acontecido? Não. Ou eu estou lendo o texto errado. Também pode acontecer. Mas pelo menos até aqui, nesse momento, eu não vejo ela dizendo que eu tenho que esquecer. Ela me diz aqui que eu tenho que buscar a ideia positiva. Eu tenho que buscar olhar para essa situação de uma maneira que me tire, ou pelo menos diminua essa ansiedade, essa raiva que eu estou sentindo. E ela já dá a dica. Mas como é que eu saio de uma traição, de alguém que me passou a perna, alguém que me usou e me descartou, alguém que me iludiu? Ela coloca aqui, ó, ideias positivas iluminativas ao programa de enobrecimento. Talvez, no Espiritismo, né, fala sobre isso. Então, talvez essa situação seja uma questão para você refletir. Talvez tenha acontecido isso no passado e você foi o algoz. Hoje você é a vítima. Então, esse revés, essa situação, vamos colocar dentro do coração dizendo assim: caramba, como é difícil ser a vítima. E pensemos assim: essa pessoa que nos fez isso, talvez tenha sido a vítima do passado. E hoje, sem essa consciência, faz exatamente o que nós fizemos no passado, errando contundentemente. Porém, a roda gira. Se eu, a partir desse momento, buscar amenizar com pensamentos enobrecedores do tipo: aprendi essa lição, que isso nunca mais se repita, é muito dolorido, do que ficar pensando: não, a vida gira, na próxima eu te pego. Esquece. Senão vai ficar nessa roda indeterminada. Então, os programas de enobrecimento é um programa que não é um. Começamos o ano, temos vários programas. Caridade, boa vontade, gentileza, alegria, projetos novos, mudança, vários. Entre elas, mudança de pensamento. Isso vai surtir um efeito? A pessoa vai ser punida? Ou a pessoa... Não. Talvez nós perdoando aquela pessoa consiga até se desenvolver mais, enriqueça mais, ganhe mais, em cima de artifícios errados. Mas então onde está a justiça? A justiça de Deus não é a justiça de uma vida, é a justiça da somatória das existências. Uma repercussão do passado, ela continua como ondas, né, propagando pelas encarnações. Até que ela encontra uma praia onde ela amortece. Sejamos essa praia nesse momento e vamos amortecer. Se
aquela pessoa quer continuar como onda, propagando para outros cantos, é o direito dela. Até que encontre alguém que também amorteça. Até chegar o dia que ela se reencontre. Eu sei que é muito difícil para quem está sofrendo nesse momento pensar dessa forma. Mas não existe outra forma de fugir dessa dificuldade a não ser esse. Se eu te disser, vá lá e se vingue, ou fique torcendo para que dê errado, eu estaria incentivando a que você abra um buraco cada vez maior e se enterre nele. Então a doutrina espírita é bem clara nesse ponto. Sejamos nós os artífices da nossa vida futura. Plantemos numa vida para que nós possamos colher. Em qual? Seja amanhã, seja mês que vem, seja uma... E olha só como é que ela termina a frase. E cuja conduta, ou seja, começamos a pensar de uma maneira diferente. Mas não dá para o tempo todo. Tem hora que eu sinto raiva. Ok, beleza. Mas daqui a pouquinho, tenta mudar de novo o pensamento. Vai insistindo para que essa ideia melhore. Por quê? Porque essa conduta de amortecimento vai te trazer um bem-estar depois muito grande. E coloca aqui, bem-estar íntimo. Não bem-estar de família. Não, bem-estar íntimo. Você vai se sentir bem com você. Apesar de ter um monte de gente, você tem que se vingar. Você tem que resolver. Não. Aconteceu o que tinha que acontecer e vamos aguardar o tempo fazer a cicatrização da ferida. E com isso a gente vai tendo a alegria de viver. Ao contrário, se a gente ficar remoendo, só vai ter o quê? Mais ódio, mais mágoa, mais raiva, mais tristeza, mais dissabor. E ela coloca aqui, o que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Então eu vou pensar assim, tomara que a pessoa se dê mal. Tomara que a pessoa coma. Eu não quero, as pessoas falam assim, eu não quero vingança, eu quero justiça. Que aconteça com a pessoa o mesmo que aconteceu comigo. Vamos usar a ideia que eu coloquei agora há pouco. Será que na vida passada nós não provocamos essa pessoa do mesmo modo, da mesma forma? Ela gosta de estar revidando. E se nós guardarmos o rancor, nós revidaremos também. Se nós começarmos insistentemente a mudar essa ideia, mais cedo ou mais tarde, vai se concretizar o fato que nós passamos por isso. Vamos esquecer? Nunca. Mas não vai nos incomodar mais. Porque se nós ficarmos insistindo, ela coloca aqui, os fatos se corporificam de início no campo mental para depois tornarem realidade no corpo físico. Se você ficar pensando que é vingança, que a pessoa vai se dar mal, que você está irritada, que você está bravo, que você está... No início é um pensamento, mas depois reflete tudo aonde? Nosso corpo somático. Nós ficaremos doentes. Às vezes nem do corpo. O que está dentro do corpo somático? A nossa alma. Nossa alma adoece. E do contrário, se a gente se esforça para desensibilizar aquela situação, torná-la mais palatável, buscando compreender, nós vamos trazendo para o nosso corpo físico um bem-estar maior, como colocou lá em cima, né? Ela vai trazer bem-estar íntimo. E esse bem-estar vai melhorar nossas funções orgânicas. Às vezes, coisas momentâneas. Às vezes a gente está com uma pressão muito alta, porque aquilo está remoendo dentro da gente. Pelo simples fato de começar a deixar passar, já dá uma melhorada tão grande que a própria pressão, quase que instantaneamente, ela volta ao normal.
E outras coisas do tipo, depois de passado 20, 30 anos, aí a gente chega assim, graças a Deus aconteceu aquela situação para não acontecer algo pior. E ela encerra: pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Não precisamos de nada além disso. Nada além disso. Tudo que é de bom retorna para a gente. Mas quer dizer que se eu fizer um bem para alguém, alguém vai fazer um bem de volta? Não. Quando nós fazemos um bem para alguém, nós nos sentimos bem. O que retorna é a satisfação de termos feito bem. Por isso que algumas pessoas fazem tantas coisas pelos outros, mas nunca estão bem, porque estão aguardando recompensa, sendo que a recompensa, ela já veio. Então, iniciamos esse novo ano com esse pensamento da mudança dos pensamentos. De novo, mesma palavra dita em situações diferentes, são coisas diferentes. Vamos entender essas diferenças que acontecem na nossa vida. Vamos compreender que Deus está do nosso lado, não nos abandona. Que esse novo ano seja um ano maravilhoso, cheio de muitas oportunidades. Que dê tudo certo diante daquilo que Deus nos propôs. Então quer dizer que não vai acontecer. Olha, vamos ter perdas, vamos ter dissabores, vamos ter reveses, vamos ter tristezas, mas também vamos ter alegria, vamos ter progresso, vamos ter mudanças. Mesmo que a gente continue fazendo as mesmas coisas, sendo as mesmas pessoas, mas coisas boas irão acontecer. No momento que o nosso pensamento se vincula ao bem. No momento que o nosso pensamento ele encontra a ressonância nas vibrações superiores. Seja um desses que vai até a fonte do amor, que se banha nesse mar de energias positivas e alegres. Que Jesus abençoe a cada um, que a sua vida encontre o propósito necessário, a alegria de viver. Não na abundância da fartura, seja da comida, do dinheiro, do conforto, do luxo, não. Mas na abundância da vontade, da satisfação de viver bem consigo mesmo. Que seja esse o nosso objetivo. Lembre-se, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Saibamos, como lá na parábola dos talentos, aqueles que recebem muito serão muito mais responsáveis. E se algo de errado fizer, lhe será tirado. E aquele que recebe pouco, se mesmo pouco fizer errado, até o pouco será retirado. Saibamos dar valor a cada coisa que nos acontece. Saibamos ter a esperança, a alegria de saber que a cada momento Deus trabalha conosco. Deus nos incentiva, Deus nos fortalece. Que Jesus esteja conosco nesse novo ano, que você seja abençoado, fortalecido, a sua casa, a sua vida. Vamos à nossa prece agradecer por esse ano que chega. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esse novo ano que inicia, por esse momento tão especial, tão maravilhoso que nos fornece, nos dá. Obrigado pelos pensamentos, pela mudança do nosso patamar vibracional. Pedimos, Senhor, que nesse momento visite a cada irmão, onde quer que esteja, seja agora durante a transmissão, seja depois, não importa, Senhor. Aquele que estiver junto contigo com um bom pensamento, rogando a Ti, Senhor, que possa ser ouvido. Que os bons espíritos, seu Isaac, seu Pires, Manel Moreno, Caboclo Aroeira, nosso querido Santo Antônio de Pádua, todos esses amigos e irmãos, esses numerosos trabalhadores espirituais, possam ouvir o pedido de cada um. Anotar nos seus livros da vida e
sentir-se acolhido. Senhor, seja um novo ano maravilhoso para todos nós. Aqui nos encontramos de joelhos diante de Ti, agradecidos pelo ano que passou e esperançosos, com grandes expectativas para o novo ano que se inicia. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Muita paz, muita luz a todos nós. Que assim seja.